Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está de volta ao canal Bíblia com Francisca para mais um estudo sobre o Aleph Bet, sobre as letras hebraicas, e hoje nós vamos falar sobre as letras finais, as letras Sufit, né? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a inscrever-se e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Porém, não é para você sair da sua comunidade de origem, mas sim vir buscar o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Aleph Bet, das letras hebraicas, né? Para que você possa ler, por exemplo, o Pentateuco, a Torá, né, a Bíblia hebraica, as orações, por exemplo, do povo judeu, se você quiser, para que você possa ler os salmos na sua língua de origem. Vocês vão perceber, quando vocês começarem a ler as primeiras palavras, como é gratificante, como a gente sente uma alegria, uma felicidade tão intensa de podermos ler algo do Eterno na língua original a qual ela foi escrita. No caso, a Torá foi escrita em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. É muito diferente quando você tem acesso, você mesmo tem acesso a esses textos. Você começa, quer dizer, não é que você não seja conectado com o Eterno, mas a gente fica mais próximo, assim, a gente compreende a cultura, né? A cultura de Jesus, por exemplo, a cultura de Moisés, a cultura de Maria, como a gente conhece, vocês conhecem aí, que é Nossa Senhora, o nome dela é Miriam. Você também conhece um pouco do pensamento de Shaul Hachalia. Quem é Shaul Hachalia, Francisca? É o apóstolo Paulo. Para você que é católico, você sabe que em setembro, né, de 2023, vocês vão ler, nós vamos ler a carta aos Efésios. Então, você vai perceber um pouco desse pensamento desse judeu, né, desse hebreu chamado Paulo, né, Shaul Hachalia, ou Shaul, ou Rabino Shaul, ou como muitos conhecem, Paulo de Tarso, apóstolo São Paulo, tanto que eu moro numa cidade que leva justamente o nome deste apóstolo São Paulo. E por que esta cidade leva o nome dele? Porque é uma metrópole, é uma grande metrópole. E este homem, este judeu, este fariseu, ele pregou o evangelho, foi o difundador do evangelho nas cidades grandes, né? Então, a partir do hebraico, você consegue entender o pensamento dele, embora ele escrevesse em grego, né? Que o Novo Testamento, as cartas paulinas são escritas em grego. E ele compreende também o pensamento grego, embora ele sendo judeu, ele compreende o pensamento da cultura helênica, também a cultura dos romanos. Então, a partir do hebraico, você vai ficar mais conectada com essas personagens que fazem parte das narrativas bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vocês sabem, por exemplo, que o Evangelho segundo João, ele está sempre se conectando com a cultura do antigo Israel. Ele vai sempre buscar a Torá. É sempre mencionada a Torá, alguns salmos, né? Jesus busca a sua Sagrada Escritura, né? Para compor as suas parábolas, para compor todo o seu ministério, tá?
Então, é muito bacana quando a gente aprende, sabe? A gente se conecta com essas letras, com esse alfabeto hebraico, e a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ler e saber quando a gente está falando com Deus por meio das orações, que são os salmos, entre outras orações, tá? Então, é muito interessante. Por exemplo, quando você vai ler o Shema, quando você vai recitar o Shema, né? O que é o Shema? É o ouve, ó Israel. É o primeiro dito, um dos primeiros ditos que Deus transmite para seus filhos. Quem é Israel? Israel é qualquer pessoa que faz a lei de Deus, quer dizer, que cumpre a lei de Deus, que é adepto da lei de Deus, né? Da justiça de Deus. Bom, todo aquele que busca ser um tzadik, de dar, por exemplo, a tzedakah, né? Que é a justiça, que faz a justiça para os mais necessitados e para toda uma sociedade, né? Notem que a justiça nas Sagradas Escrituras, na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, a justiça da qual é falada lá é diferente da justiça praticada, por exemplo, no mundo secular. Não é essa justiça, tá? Então, o conceito de justiça, a ideia, o sentido de justiça, por exemplo, na Bíblia hebraica é diferente, tá? Não é como essa justiça que a gente vê aí, né? Que a gente tem aí essas inseguranças, por exemplo, no judiciário. Esse tipo de justiça não é a que tá na Bíblia hebraica, tá? Ai, Francisca, mas eu leio a Bíblia e diz isso aqui. Bom, primeiro, vamos conversar. Que tipo de Bíblia você lê? Você lê diretamente a Bíblia hebraica? Lê diretamente do hebraico ou você usa tradução? Se você usa tradução, então a gente nem começa um diálogo, porque aqui a coisa é mais profunda. Aqui não é, eu não faço política, como é que se fala? Que muitos falam atualmente. Eu não faço aqui política de A ou B ou C ou D. Não. Aqui eu apresento os textos, conceitos que estão na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. E eu sempre vou buscar a fonte. Agora, o que eu faço às vezes aqui também é colocar no cotidiano o que a gente estuda, tá? No cotidiano, que é o que a gente faz. Não adianta eu pegar um texto da Bíblia hebraica ou do Novo Testamento. Claro, eles têm uma situação, um período e tudo mais. Porém, eu tenho que fazer a interpretação para atualização para os dias de hoje. Estamos no século 21 e, por incrível que pareça, existem coisas que estão nessas Bíblias, nessa Bíblia hebraica e no Novo Testamento, que ainda hoje acontece. Por exemplo, o caso que eu falei sobre a letra Tzade, a gente vai falar de novo sobre ela, e ela representa justamente um tzadik, né? Ou um tzadikim, ou a tzedakah, que a gente tem que fazer, que é a justiça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava em Eilat, lá em Israel, é uma cidade lindíssima, uma cidade onde tem o Mar dos Juncos, que vocês conhecem como Mar Vermelho, né? Enfim, lá é cheio de resorts, enfim, é uma cidade enfim, para se divertir, para praia mesmo, enfim, é uma cidade bem legal, construída por Salomão bom,
geralmente as pessoas que conhecem essa cidade vão para se divertir, aproveitar o mar vermelho, brincar e tudo mais. É, digamos assim, uma cidade onde vai muitas pessoas com poder aquisitivo altíssimo. E também, assim, entre médio e alto, vai. E aí o que acontece? Isso não significa que só exista esses poderes, assim, econômicos muito bons. Não, tanto que existem também os mendigos lá, os pobres, os necessitados, né? Que vivem do que? Da tzedakah, das pessoas que vão lá. Então, eu lembro que uma vez a gente estava, eu e meu marido, nós estávamos lá nessa cidade enfim, ficamos lá uns dias antes de subirmos o Monte Sinai. Ficamos uma semana lá nessa cidade, aproveitando tudo lá. E numa das ruas que, quando nós estávamos indo para almoçar e tal, tinha uma senhora pedinte, né? Pedindo, aqui vocês chamariam de mendiga, né? Mendigo, pedindo esmola, né? O que é esmola para o povo judeu, para lá? Ela sempre é tzedakah, é justiça. E ela dizia assim, me faça justiça, né? Me faça, ela com a mãozinha assim estendida, ela dizia tzedakah, tzedakah, me faça justiça, né? Me faça tzedakah, né? Então, o conceito de justiça na Bíblia é totalmente diferente do conceito de justiça que existe aí. Por quê? Vamos pensar agora. Vocês acham justo, por exemplo, que uma empregada doméstica ganhe um salário mínimo, sendo que ela faz diversos trabalhos? Ou que realmente o salário mínimo do Brasil é um salário justo? Não é, gente. Não é. E por que eu digo isso? Porque o mesmo leite, vou dar um exemplo de leite aqui. Mesmo leite que eu compro aqui a 4, vou dizer assim, 4, 7, até 10 reais, né? Eu tô dizendo assim, leite líquido, desses pasteurizados, enfim, do bonzão aí. Vai, se é 10 reais, para mim, que moro aqui no Tatuapé, digamos que saia 10 reais, dependendo do lugar que eu compro, enfim. E aí a empregada lá mora lá, sei lá, no extremo da Zona Leste. E esse leite sai para ela também a 10 reais. E aí eu pago um salário mínimo para ela. Sabe quando que vai dar para ela realmente comprar exatamente o mesmo leite que o meu? Ela não vai conseguir. Talvez até consiga para passar um dia, 2 dias, 3 dias. Vocês entendem isso? Isso é justiça? Isso não é justiça, gente. E o que é justiça na Bíblia hebraica? É justamente quando todos comem dignamente, quando todos vestem, quando todos têm um teto, quando todos têm as suas necessidades básicas supridas. E o salário mínimo do Brasil não dá para se viver assim. Não dá. As pessoas, tem muita gente que paga aluguel. Tem muita gente que tem que andar de transporte público, né? Na minha casa já não preciso mais nem pagar transporte público. Meu marido já tem uma certa idade, então a gente economiza nesse sentido. Mas a gente já pagou muito. Já pagamos muita gasolina. Desde que a gente vive em São Paulo, a gente já usou moto, já usou carro, já usou tudo. Hoje em dia a gente já tem esse lado mais, digamos assim, sustentável, no sentido de, já que a gente fala sobre sustentabilidade, a gente também procura viver, procura, na medida do possível, viver esse sistema sustentável também. Então, é justo o salário mínimo aqui do Brasil?
Vocês realmente acham justo? Vocês acham justo pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica ou para um motorista que vocês tenham na casa de vocês? Eu tô falando isso porque eu conheço, porque, gente, eu lido com gente de todos os níveis sociais e econômicos, entendeu? Vocês acham? Tem gente que é justo, sim, paga super bem, às vezes não paga a CLT, às vezes paga para o seu funcionário não aquilo que é determinado pela CLT ou pela lei trabalhista, mas sempre paga mais. Eu sempre questionava quando eu estava fazendo aula de teologia, quando eu estava na graduação, por que que as secretárias nas igrejas, por exemplo, ou os funcionários de instituições católicas cristãs, ou em outros segmentos cristãos, recebem um salário mínimo. Por quê? Sendo que as Sagradas Escrituras, o Evangelho, fala justamente sobre essas questões de justiça. É justo? É justo realmente pagar esse tipo de salário para... Ah, mas o mercado é quem regulariza. Ora, se você está no segmento de Jesus ou no segmento sendo... Se você acolhe as coisas de Deus, era para você viver num mundo totalmente diferente. A tua justiça é diferente da justiça secular. Né? O teu modo de agir não é como todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Né? Pelas Sagradas Escrituras, nós não somos todo mundo. Não é para a gente fazer como todo mundo faz. Praticar o mal como todo mundo faz. Praticar a perversidade e a injustiça como todo mundo faz. Não. É para ser diferente. Outro dia eu estava escutando um colega francês dizendo, né? E é verdade, na Alemanha também acontece a mesma coisa. Por que eles não contratam tantas empregadas domésticas? Primeiro, porque é caro. Uma empregada doméstica na Alemanha ela recebe em torno de 7 a 8.500 reais, 9.000 reais. Ela vive dignamente, porque a moeda é forte também, né? Enquanto que aqui, bom, é muito pouquinho, 1.300, eu acho, 1.200, nem sei quanto que tá, 1.000 alguma coisa, né? É pouco, gente. Então, eu não tô aqui falando, criticando essa ou aquela classe social, ou quem faz ou quem não faz. Eu estou aqui trazendo para vocês algo para nós pensarmos, refletirmos. Poxa vida! Então, quer dizer que as Sagradas Escrituras fala desse jeito? Nas Sagradas Escrituras, o que é para ser? Para a gente não ser escravo. Se você tem escravos na sua vida, na sua família, né, você tem que começar a pensar. Se você se diz cristão, adepto das Sagradas Escrituras, desse Deus que está nas Sagradas Escrituras, esse Deus é um Deus libertador. Ele não quer que nenhum de nós sejamos escravos, que nenhum de nós vivamos indignamente. Nem nós, nem as pessoas que nos ajudam, que colaboram conosco. Por quê? Porque quando Deus multiplica na nossa vida, é para que a gente possa somar na vida do outro irmão, do nosso próximo, e não fazer a divisão, não dividir, não pegar 100% para a gente e o resto, dar só resto para eles, entendeu? Não é assim. Isso, a justiça da Bíblia é diferente da justiça praticada aí no mundo secular, né? Principalmente na justiça que a gente vê por aí, tá? Então, eu vou falar de novo sobre essa letra tsad, né? O tsad, que vocês veem aí, ok? O tsad, cadê? O tsad é esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? A minha IAD está mostrando aqui, ó. O tsad final, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre essas 4 letras. Primeiramente, eu vou falar, deixa eu ver aqui, o que eu posso falar sobre elas.
Vamos lá. Bom, primeiro, os sinais gráficos e as consoantes. Vamos falar a respeito um pouquinho, eu vou dar um pouquinho de uma outra explicação só sobre essa questão das letras do alfabeto hebraico. Bom, o alfabeto hebraico, como vocês já sabem, consta exclusivamente de 22 consoantes, né? As 22 letras do alfabeto. Os massoretas, nos séculos 6 e 8 depois de Cristo, né? Eles colocaram, com o ponto diacrítico, fizeram duas consoantes, tá? O shin e o sin, de um só sinal primitivo. Acrescentaram também à escritura hebraica um complexo sistema de vogais e acentos para fixar exatamente a leitura. 2. O hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda, tá? Vou repetir de novo. O hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda, mas o desenho das letras começa no lado superior esquerdo. Pronto. 3. No fim de uma palavra, 5 letras têm outra forma, que são justamente essas 5 letras aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O Kaf, o Mem, o Nun e o P e o Tsade final, que eles chamam de, aqui está eles colocam aí, tá em espanhol, mas eles chamam de sufit, letras finais, em hebraico é sufit, né? Então, essas 5 letras têm forma diferentes, né? Elas têm formas, essas formas aqui, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, tá? O Kaf, o Mem, o Nun, o P e o Tsade, tá? Depois, eles têm 6 consoantes, tá? Que eles chamam de BGD e o FET, que tem dupla pronúncia, né? Se grafadas com um ponto, é chamado de dagesh, tem um explosivo, tem um som explosivo. Por exemplo, o P, que se grafada sem o ponto, tem o aspirado de F, de F, né? O som explosivo ou oclusivo é original. A pronúncia fricativa é apenas conservada, embora a maioria pronuncie F, ou, né, que equivale ao nosso F. Ao se pronunciar, basta, portanto, distinguir o P do F, né? O P do F. Alguns pronunciam também diversamente o bet, né? Que é com o dagesh e sem o dagesh, que é esse ponto, tá? Depois vem, deixa eu ver, é isso. Bom. Depois o Aleph, aqui, ó. Depois tem os sons guturais, muito peculiares da língua semitas, né? Que não admitem o dagesh, aquele ponto. Então, eles preferem a vogal A, de Aleph, né? Então, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. No século II antes de Cristo, ou né? As consoantes começaram a ser usadas com um valor numérico, isso que eu estava mostrando aqui para vocês, com os valores numéricos, né? Lembram? Né? Registrado que eles têm aqui numa tabela, né? As centenas de 500 a 900 são indicadas com as letras finais 600, no caso o men, né? Depois os 700, depois 400. As letras que indicam centenas, 900, 400, enfim. Para os milhares, colocam-se 2 pontos horizontais sobre a correspondente unidade. Depois, deixa eu ver o que mais que eu posso falar isso aqui para vocês. Então,
tá? Aqui são os sons vocálicos, deixa eu ver aqui. Bom, as vogais hebraicas são breves e, em geral, aparecem debaixo de consoantes. Por exemplo, tem os games, o sere, o irek, o rolen, o surek, o patá, o segol, o hirek, o kameshatuf e o kibus. Isso aí, gente, já é para... Eu não vou mostrar essas coisas para vocês, porque vai ficar longo, e o que eu queria mostrar sempre para vocês aqui neste canal seria essas 4 letras, essas 5 letras finais, tá? Eu não vou me aprofundar nessas letras com vocês, assim, mais profundamente no hebraico, tá bom? E porque aqui também não iria dar tempo, tá bom? Então, mas o que que são? As vogais são o pata, vou mostrar aqui para vocês um pouco. Aqui, não sei se consigo. Aqui, tem aqui o kametz, que é igual uma linguinha. Aqui, talvez vocês consigam ver. Aqui, ó, o kametz, o patá, o tzirre, o segol, o sheva, o sholam, o shrik, o kubutz ou shuruk, tá? Aqui o shumuk, milupim. Aqui o... Ai, caiu aqui, gente. Ai. Enfim. Bom, cadê que mais? Aqui o shuruk. Aqui o shataf kametz, o shataf patá, o shataf segol, tá? Cadê? Caiu aqui. Então, esses são os sinais vocálicos, tá bom? Os sinais vocálicos das letras hebraicas. Bom, já baguncei aqui minhas coisas, mas não tem problema. Agora, deixa eu ver aqui o que acontece. Calma, ainda estou aqui, gente. É que eu estou aqui. Aqui, o que eu vou falar a respeito da... Não vou falar desses sinais vocálicos, não, tá? Porque ele a definição, elas são longas, novamente, como é mostrado nas 22 letras que eu mostrei aqui para vocês, ok? Então, como eu disse para vocês, essas são as letras finais. Se vocês quiserem mais informações a respeito delas, vocês poderão voltar todos os vídeos e ler o que significa cada uma delas. Por exemplo, o fei, aqui, né, o pei, como vocês veem aqui, ó, tá vendo? Vocês sabem que ele representa a comunicação, né? O significado dele é a comunicação. E o desenho dele é a boca com um dente emergindo espaço em um branco do pei, que é o bet, que é a outra letra, né? O significado dele é a boca, ou seja, pela boca a gente se comunica também, né? Então, é da nossa boca que se materializa as coisas que vêm do nosso pensamento, as nossas intenções, tá bom? Qual mais que eu tenho que falar? O mem final, deixa eu ver aqui. Não, esse é só mem. O mem. Por exemplo, o mem, né, que é a 10ª letra, que é a metamorfose. Aqui vocês estão vendo aqui o mem, né? O mem, que significa metamorfose. Se você for olhar em biologia, você vai entender o que significa, né? O mem aberto é o que? A Torá revelada. O mem fechado, aqui como ele tá, ó aqui. O mem fechado é o que? É a Torá oculta, tá? É o período de gestação, como a gente falou lá no outro vídeo do mem, né? E o mem aberto é o parto. E a gemátria dele é 40, né?
E ele representa o quê? O Machia, representa as águas, ele representa o Messias. Não é isso, gente? Então, aí vocês vão lá nos vídeos anteriores, que lá eu mostro, né, um pouco do Lamed, por exemplo, lá, não o Lamed daqui, mas o Lamed que representa os professores e alunos, enfim, o ato de aprender e ensinar. Então, essas letras, elas estão todas aí nos vídeos anteriores. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu sempre falei nos outros vídeos, é sobre esse livro aqui, ó, do Zorra, tá? Segredos do Zorra. Agora já existem livros do Zorra que eles são em português, né? Português português e hebraico. O que é o Zorra? O Zorra, na verdade, é um livro de meditação, tá? É para que a gente possa despertar, né, para essas coisas do divino, né, enfim, por exemplo, aqui no Zorra tem despertando o desejo, cadê? Deixa eu ver aqui uma meditação legal. Olha, por exemplo, aqui que o Rabino fala. Quando temos muito a fazer e nos sentimos sobrecarregados. Todos nós, no mundo de hoje, nos sentimos sobrecarregados com diversas responsabilidades com os nossos filhos, de treiná-los para serem boas pessoas, seres humanos conscientes, éticos, amorosos, capazes, como é que se fala, competentes, enfim, a gente tem toda essa responsabilidade como pais, como eu falei sobre a letra Lamed, a gente tem, nós como pais, nós viemos com essa missão de nos ensinar primeiro, né, aprendermos e nos educarmos, ensinarmos os nossos filhos, né, a nossa casa, primeiramente a nossa casa. A nossa casa é sempre a primeira, é o nosso ponto né, é o nosso reino. Depois, com isso, as demais, né? Então, a gente se sente, sim, sobrecarregado de ter que realizar cumprir essa missão de educar os nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos relacionamentos, no caso entre marido e mulher, depois os nossos relacionamentos interpessoais, esses são os mais também complicados. O bom dos relacionamentos interpessoais é que a gente não convive 24 horas com as pessoas, né? Então, pra gente tanto faz, não é mesmo? A gente sabe levar isso bem, mas o relacionamento que é 24 horas no caso com os nossos familiares, nossos irmãos de sangue, nossos irmãos, que esses sim são bem, são as relações mais desafiadoras, né? Então, é isso, a gente se sente sim sobrecarregado, não tem uma pessoa que diga, eu estou em paz com tudo isso, não estamos. Primeiro que é mentira, nós não estamos. Nós nunca estamos 100% bem, seja lá com quem for. Ou por nós mesmos, ou porque a outra pessoa também é desafiadora. E graças a Deus que nós não somos iguais. Cada um é um universo. Agora vocês imaginam só, eu sou casada com alemão, é uma cultura totalmente diferente, né? Brasileiro pensa de uma forma, alemão pensa de outra. E às vezes, quando eles vêm para o Brasil, eles se tornam mais assim, um brasileiro mais, digamos assim, diferente, tá? Enquanto que às vezes, quando a gente convive, a gente se torna mais alemão do que eles, entendeu? Então é uma troca até interessante. Ou talvez mostre o potencial que já tínhamos, né? E não sabíamos que tínhamos. Por exemplo, em algumas situações,
às vezes minhas atitudes são mais alemãs do que de brasileiro, entendeu? E às vezes com meu marido ele é mais brasileiro do que alemão. Então, às vezes a gente faz a troca, né? Então, vocês imaginam que é uma um desafio, porém não difícil. É um desafio esse relacionamento, essa convivência, e tem que ser uma convivência amorosa, uma convivência harmoniosa, tá? Isso não quer dizer que a gente não brigue, não tenha 100% amor, I love you, sexo maravilhoso, não é isso, tá? Todo relacionamento, não venham me dizer que é 100%, a não ser que você já esteja começando, aí é outra coisa. Mas quando você já está vivendo quase 60 anos, 50 anos, 100 anos, né, com a mesma pessoa, 30 anos, qual é o meu caso, vocês sabem que, claro que existem sim essas dificuldades. Então você se sobrecarrega. Então por isso que a gente tira férias sozinha, tá? A gente pega, vai embora sozinha, né? Pra descarregar e carregar as baterias. Porque nos sentimos sobrecarregados. Se você sente assim, então vamos lá. Quando temos muito a fazer e nos sentimos sobrecarregados. Ah, sim, não, eu esqueci de falar sobre o trabalho também. Quantos de nós trabalha muito para ganhar a nossa parmaçá? Por quê? Porque a gente às vezes não acredita na providência divina. E é isso que as Sagradas Escrituras nos mostra, e o Novo Testamento também, para que a gente possa acreditar, para que a gente possa... Para isso, na verdade, existem essas Sagradas Escrituras, esses textos. Qual é a missão, por exemplo, de Israel? Israel, como eu falei para vocês, não é somente o país Israel, mas sim todo aquele que cumpre, aquele que invoca, aquele que está apto a ser conectado com Deus. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão como Israel é ensinar as nações do mundo a depender da providência divina e não somente da nossa capacidade de trabalhar, de produzir e de ganhar a parnassá, o dinheiro, né? Porque o que é dinheiro? Dinheiro é vida, gente. Dinheiro é vida. Por quê? Porque você vende um tempo da sua vida para uma empresa, para qualquer lugar, seja ela para você alcançar resultados ou por CLT. Você vende um tempo da sua vida para ganhar o quê? Dinheiro, para sustentar a sua família, para se sustentar, enfim. Então, você vende a sua vida, tá? E vida e tempo. Tempo, sendo vida, a gente não recupera. A gente não recupera de volta, a gente não compra. Algumas, como eu falei, a gente vende para algumas empresas, né? Para alguns locais, o nosso tempo de vida, né? Tanto que na CLT você trabalha 6 horas, 16 horas e não sei o quê. Aí você vai dizer, ah, mas eu sou empresário, eu sou um grande empresário, eu trabalho 24 horas. Ok, mas você está doando, você está dando o seu tempo. Então, e esse tempo você não vai conseguir recuperar, porque tempo é vida. Você vende um tempo da sua vida que é preciosa para conseguir recursos, para conseguir manter sua empresa, para conseguir recursos para manter até outras famílias, tá? Então, tempo é precioso e não volta. É a única coisa que você não compra de volta é o seu tempo de vida. Nós temos um tempo de vida determinado nesse mundo, de 0 a 120 anos, vou dizer assim. Você não vai comprar mais tempo para viver neste mundo, né? Então, às vezes você vende esse tempo, essas horas, né, para poder adquirir coisas, adquirir um monte né, o seu sustento. Mas esse é um tempo que não volta, tá? Então, a missão de Israel é essa, é de ensinar as nações do mundo a depender da providência divina. Tem gente que não acredita na providência divina. E trabalha e não aproveita, não descansa, no sentido não descansa daquilo que adquire. Quantas pessoas têm tudo
tem tudo, mas não usufrui do fruto do seu trabalho. Não usufrui. Vocês já perceberam, por exemplo, que tem gente que trabalha, não consegue, às vezes, nem sentar à mesa para tomar um café, um lanche, um chá, sei lá o quê. Vocês já viram isso? Tem gente que não aproveita o aqui e agora, o momento de vida. É o tempo, e tempo não se recupera, tá? Então, o que diz o Zohar aqui? Quando temos muito a fazer e nos sentimos sobrecarregados, a importância das pequenas aberturas. Vamos lá, é o Zohar Emor, versículo 128. O que diz aqui? Às vezes, a vida parece avassaladora, tanto no que diz respeito ao nosso dia a dia, como ao que acontece no mundo como um todo. Se você observar, se você liga a televisão, por exemplo, se você não tiver consciência, você vai ser levado a pensar, a tomar decisões, a se sentir ansioso por conta das notícias que chegam, sejam elas boas ou más, tá? A viver sempre no mundo virtual, no mundo eu chamo de show de Truman, né? Não sei se vocês viram, outro dia tá tendo a reportagem sobre o Fantástico, que eu não acho que esse programa seja tão fantástico, porque ele só mostra às vezes umas coisas que não tem nada a ver. Já faz um tempo que eu não vejo, mas ontem eu sentei rapidamente, acho que em 5 minutos, e aí eu tava vendo o Hans Donner falar a respeito de algo que eles montaram, que para as pessoas que estavam vendo, elas imaginavam que era uma coisa muito fantástica, muito grande, que era um lugar magnífico que eles estavam fazendo. Como eles criam, né? A gente que é produtor, que é produtora, a gente sabe que a gente pode criar, às vezes, irrealidades. E às vezes pode parecer que aquilo é real para as pessoas que estão vendo. Às vezes a gente faz um recorte, é uma fotografia, é uma gravação, é uma imagem, enfim, a gente se utiliza disso. Não estou criticando não, mas para vocês, mas a gente tem que ter essa consciência, né? Por exemplo, ele estava mostrando lá que as pessoas imaginavam que era um lugar, enfim, e não era. Era simplesmente eles montaram tudo por computação gráfica, aquele lugar, colocaram tipo um tanque lá no negócio e dava a impressão que era algo grandioso. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa consciência e pensar, peraí, mas será que isso é real? Né? E às vezes não é. Então, tudo é criado, é uma novela, é uma narrativa, enfim. Então, ele diz assim, né? Às vezes a vida aparece avassaladora, tanto no que diz respeito ao nosso dia a dia, como ao que acontece no mundo como um todo. Quantas notícias nos chegam do mundo inteiro? Eu recebo, por exemplo, notícias da Alemanha, de outros lugares, e se você não ficar atento, você se envolve com aquilo. E aí, então, já foi, né? Tuas emoções vão, né? Se você não souber lidar com elas, se os teus hormônios aí, a tua dose não estiver em ordem, você se deixa levar. O que é dose para mim? Dose é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Isso para mim é dose, é os nossos hormônios todos equilibrados. Então, o que ele diz aqui? Há tarefas demais a fazer e tudo é tão difícil. Não é uma sensação nada agradável, mas quando ela tomar conta de você, esteja consciente de que contém importantes mensagens. Em primeiro lugar, saiba que há realmente coisas demais a fazer e que existem ocasiões em que você fica mesmo atolado no que está fazendo. Mas nós não viemos a este mundo para ficar apenas dentro dos limites da nossa capacidade. Nosso propósito de vida é ir além da nossa capacidade e realizar aquela tarefa, aquele objetivo que precisamos cumprir para nos conectarmos com a luz do Criador. Essa é a mensagem oculta quando você
quando você sente que há coisas demais a fazer. Você pode lidar com elas sozinho. Tem muita gente que se sente sozinho nas suas realizações de casa, de educação de filhos, de trabalho, né? De muitas, às vezes são líderes das suas comunidades, então às vezes se sente sozinho. Pesquisadores, geralmente o pesquisador é sempre sozinho mesmo, não tem jeito. Mas não precisa ser assim. Basta que crie uma pequena abertura, realizando uma ação positiva. Certa vez, um aluno do grande cabalista Raab Yehudá Aslag disse em tom desesperado a seu mestre, abre aspas, eu fiz tudo o que podia no meu trabalho espiritual e ainda não consegui terminá-lo, fecha aspas. Para a surpresa do aluno, Rav Aslag pareceu muito satisfeito e disse, se você realmente se esforçou ao máximo, você aprendeu que não pode fazer esse trabalho sozinho. Agora você pode pedir ajuda ao Criador, com todo o seu coração e toda a sua alma. Fecha aspas. Isso foi o Rav Aslag, né, falando. Bom, para se conectar com a luz, você não precisa ser um grande sábio. É o que eu sempre falo aqui para você. Você não precisa ter estudado e não sei o quê. Quando você quer se conectar com essas letras, com o hebraico, com qualquer língua, você consegue. Você consegue. Nunca deixe ninguém dizer que você não consegue realizar coisas. Nunca deixe ninguém te deixar em dúvida da onde você é, da onde você veio, quem você é. Não deixe ninguém te invalidar o teu trabalho, o teu esforço. Outro dia eu estava falando sobre isso a respeito de Mateus 4, né? Para não deixar que pessoas invalidem aquilo que você é, aquilo que você faz e o que você veio fazer. Porque lá em Mateus 4, Satanás, né, como diz lá no texto, o diabo, ele tenta Jesus justamente fazendo ele duvidar de quem ele era, de quem ele da onde ele veio e o que ele veio fazer e o que ele tinha, né? Então, aqui ele diz, para se conectar com a luz, você não precisa ser um grande sábio, apenas dê o primeiro pequeno passo. Simplesmente comece e o Criador fará o resto, né? Crie uma abertura do tamanho do buraco de uma agulha. Né? Lembram dos textos? Né? Do buraco da agulha, que na verdade é uma portinhola, né? Que tinha, por onde os animais tinham que passar. Então ele diz aqui, nem que seja, crie uma abertura do tamanho do buraco de uma agulha. A luz infinita irá fluir através dela, né? E aí tem a direção da leitura em hebraico e tudo. Eu não vou ler agora, mas aqui diz também, ó. O Rav Shia começou. Eu durmo, mas o meu coração está desperto. E eis a voz do meu amado que está batendo a porta. Essa é a Assembleia de Israel dizendo. Assembleia, vocês sabem que é reunião, né? Esta é a Assembleia de Israel dizendo, eu durmo no exílio, ou seja, eu durmo no Egito, né? Mas eu durmo no Egito. Meus filhos estavam lá, em dura escravidão, mas meu coração desperta para protegê-los, para que eles não sejam destruídos no exílio. A voz do meu amado está batendo. Refere-se a quem? Ao Criador, que disse, e eu me lembrei do meu pacto, né? Que significa? Aí tem o restante. Abra para mim. Significa, ofereça-me uma abertura do tamanho do buraco de uma agulha e eu abrirei para você os portões celestiais. Qual é a meditação aqui nesse caso? Bom,
esta meditação desperta nossa consciência de que tudo o que precisamos fazer é criar pequenas aberturas para que a luz do Criador, para a luz do Criador. Também fortaleceu o poder das ações que são por si só aberturas para permitir que a luz flua através delas. Abra, para mim, significa ofereça-me uma abertura do tamanho do buraco de uma agulha e eu abrirei para você os portões celestiais. Então, meus queridos, essa foi a minha contribuição a respeito das letras hebraicas. Mostrei para vocês o livro do Zohar e também essa meditação de quando temos muito a fazer nos sentimos sobrecarregados e a importância das pequenas aberturas para que a luz do Criador flua, né? Venha nos iluminar com sua sabedoria, né? E ela flua, essa luz infinita flua, né? Nas nossas vidas, que significa que a gente tem que acreditar, sim, na providência divina, por meio do que Deus vai descer e vai dizer assim, olha, toma aqui João, toma aqui Luana, toma aqui Valéria, Francisca, Antônio, Joana, toma aqui esse sustento. Não vai acontecer, porque ele vai te dar o quê? Os meios, ele vai trazer pessoas que vão necessitar do teu trabalho e você vai realizar aquele trabalho e por isso você vai receber seus recursos, né? Então, isso também é providência divina. A providência divina não é uma coisa mágica que você vai bater, vai pegar uma varinha né? Uma varinha com estrelinha, como mostra nos contos de fadas, e vai acontecer a mágica. Não é assim, gente, que acontece em tudo. É necessário que a gente faça essa abertura de ir atrás, de querer o Criador, a luz do Criador nas nossas vidas, buscar ver a luz também nas pessoas, como eu falei lá no WhatsApp para vocês em relação a Mateus 4, né? Que a nossa grande luta não é contra o irmão que às vezes vem, nos ofende, tenta nos cancelar. Agora está muito em voga essa história de cancelamento, de invalidação do que você é, do que você tem, do que você faz, né? Então, não é contra a pessoa em si, contra o ser humano em si, mas contra essas energias malignas que às vezes se apossam dessas pessoas e tentam a todo custo querer destruir o irmão, querer diminuir o irmão, colocá-lo sempre numa caixinha que não é realmente da dignidade de ser humano e de viver neste mundo, entendeu? Então, a nossa grande luta, principalmente para nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, nós sabemos que não é contra o irmão em si, mas sim contra as potestades que vivem nos reinos celestiais e eles ficam querendo dominar essas mentes que são mais frágeis, né? Que não estão despertas em relação a essas coisas. Isso pode acontecer tanto na sua casa, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu país, enfim, vocês percebem aí, tanto no mundo político, essa divisão, essa polarização e essa divisão de classes, de ideias, de tudo, né? E, no entanto, o que deveria acontecer? É que o bem comum deveria existir de forma justa para todos, e não somente para uns ou para outros, e outros vivendo como escravo, como eu falei para vocês. A Bíblia, as narrativas bíblicas, tanto do Pentateuco, da Torá, quanto das tradições neotestamentárias do Novo Testamento, fala sempre da questão da liberdade, né, da justiça. E não se faz justiça sem liberdade, e não tem liberdade sem justiça, gente, e principalmente justiça social, tá? Assim como eu tenho
as coisas, assim como eu tenho o direito de ir e vir e me sustentar e tudo, todos têm. Todo mundo tem direito de ir e vir, usar o que quiser, viver como quiser, dignamente, né? E que tenha a sua satisfação básica, né? Que é ter uma casa, uma moradia, uma terra para plantar, uma casa, a seu alimento, saúde, educação, né? E para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se torna até político e tudo, professor e tudo, para que a gente possa nos iluminar e iluminar a mente daqueles que ainda não conseguem enxergar isso, né? Que vivem explorando as outras pessoas, vivem às vezes explorando as pessoas e colocando-as como escravas, né? Então, as Sagradas Escrituras falam que não é para ter escravos entre nós, não é para existir pobres entre nós. Isso não quer dizer que aquele preguiçoso que não quer saber de nada não vá, entendeu? Não é a Bíblia não é a favor também da preguiça ou de quem não se esforça para conseguir sair de uma situação, tá? A Bíblia ela é muito pautada nessa questão de viver da vida, não é só de sobreviver, mas de viver, de preservação da vida. E a preservação da vida passa pelo ter a terra para plantar, a casa para morar, a educação, a saúde, o descanso, né? Tudo isso, né? Que faz parte de toda da vida do ser humano. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula das letras finais, né? Das letras sufixes, né? Do Kaf, do Mem, do Nun, do P e do Tsade. E um pouco dessa reflexão que o Zohar nos traz a respeito de estarmos sobrecarregados. Bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, ó, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Para você que não é inscrito, vou pedir de novo, inscreva-se nesse canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Ativa o sininho das notificações para que você possa receber mais deste conteúdo e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos. Compartilha porque assim os algoritmos do YouTube sabem que este conteúdo é relevante, né, e impactante na sua vida. Uma outra coisa, ouçam os meus podcasts nas plataformas de áudio. Tem vários episódios lá, tem vários temas. Desde 2020 eu gravo-os. Eu já havia até esquecido que eu tinha esses podcasts e depois veio uma notificação, então agora eu estou divulgando novamente esses podcasts. Já tem lá, eu compartilhei aí com vocês sobre Jesus e as mulheres, ou seja, as mulheres no mundo de Jesus. Vai lá, vai ouvir que você vai descobrir várias coisas sobre as mulheres, sobre como as mulheres atuavam na Bíblia, como as mulheres atuam nos textos lá na época de Jesus. Vocês vão se surpreender com o que tem lá, tá? Eu não. É tudo dos textos, gente. Às vezes a gente escuta muitas pregações a respeito, porque a mulher, por não sei o quê, porque na Bíblia é só patriarcado. Não é verdade. Vocês sabem que, para quem vem aqui no canal Bíblia com Francisca, sabe que isso não existe, né? O que existe é uma compreensão deturpada do papel da mulher na Bíblia. É diferente, tá? Então, para a gente que estuda, pesquisa, bem pesquisado tudo isso, todos esses textos, a gente sabe que para vender as pessoas pegam qualquer coisa, usam maquiagens e dizem assim, não, mas é porque a Bíblia fala desse jeito. É porque a Bíblia tá na Bíblia, né? Como eu disse, tá na Bíblia. Aliás, Bíblia em italiano é Bíblia. Então, é isso, meus queridos, tá bom?
Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, e vai ouvir meus podcasts, tá? E tava lá como Evangelho segundo João, literatura bíblica, alguma coisa assim. Porém, agora eu coloquei como Bíblia com Francisca, tá bom? Então, tem umas coisas lá que são antigas, relevem, às vezes minha voz está bem baixinha, porque eu não usava microfone, agora que eu tô com minha mesa de microfone, todo bonitinho, e então eu consigo agora gravar sem muitas coisas. Tem também um assunto sobre a caridade como virtude teologal, tá bom? É algo bem pesquisado também, legal? Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, em Deus para Deus, e celebre aquilo que realmente importa na nossa vida, né? Quer dizer, importa na sua vida porque é a sua vida, tá bom? Tchau!